Olá, esse é o canal Cura Cultura Literária. É um canal dedicado à filosofia, à literatura, à poesia. São áreas que eu amo, não tenho formação acadêmica em nenhuma delas. Sou formada em Direito, exerço a profissão de advogada, mas, como muitas pessoas, tenho essa paixão por leitura. Vim hoje abordar um tema de um livro que eu gosto muito, que eu já li mais de uma vez, que é Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. É um livro muito importante para a história da cultura, né, da literatura mundial e para mim particularmente também, porque eu li ele em 2020, depois eu li ele em 2022 e li de novo em 2023. Esse livro, ele me explicou, de uma certa forma, um pouco do contexto histórico que nós vivemos. Essa história da vida moderna, em que a gente vê tantos crimes sem castigo, e a gente questiona muito esse mundo que a gente vive e por que essas coisas são como são, da onde elas vêm e por que são assim, né? E eu aprendi muito em filosofia que há um espírito de cada época. E o espírito de cada época, ele dita as regras, as normas e a forma como essa sociedade dessa específica época vive, né? Então, um pouquinho só eu vou falar sobre Dostoiévski, porque, né, não sou formada, não tenho absoluto conhecimento do autor, mas o que tenho é suficiente para me deixar encantada por ele e por ele ser um dos meus preferidos. Dostoiévski nasceu em 1821 e faleceu em 1880. Ele teve vários momentos da sua vida, ele foi da esquerda para a direita, enfim, ao final ele já estava mais para o lado da direita e mais conservador, mas não é isso que importa, se ele era esquerda, direita, meio, para cima ou para baixo. Importa que o homem Dostoiévski, ele era um manancial de conhecimento, e isso se tornou histórico através dos seus livros e da percepção que ele tinha da sociedade que ele vivia. Dostoiévski teve um momento muito trágico na vida, em que ele, ao apoiar um grupo de extrema esquerda que pretendia a queda da monarquia russa, ele acabou sendo condenado à morte, e pouco antes da sua morte o czar comutou a pena em pena de serviços forçados na Sibéria por 6 anos e 4 anos de serviço militar. Isso impactou as suas obras após esse exílio e de forma muito, muito profunda. E esse homem que veio após o exílio, ele já tinha características muito diferentes, enfim. Essa obra especificamente, Crime e Castigo, emblemática, profunda da natureza, da psique humana, é uma análise muito, muito pormenorizada do século XIX e daquilo que o século XIX imprimiu nas pessoas e no espírito daquele tempo, né? Eles viviam no tempo histórico em que Darwin tinha vindo com a sua teoria da evolução da espécie. Eles tinham passado pela Revolução Industrial, que tinha dado ao homem a possibilidade de domínio da natureza novamente. Eles tinham percebido que Deus não era como eles imaginavam antes. Isso não estou falando só dos russos, estou falando de toda a Europa e também nós aqui que fomos impactados
impactados por tudo que foi descoberto naquele século, e todo o Ocidente foi impactado, né? Então começou a ser cultivado na Europa e também na Rússia um espírito nihilista, né? De divisão do bem e do mal, e de desconhecimento, de desconexão com a religião e com a moral judaico-cristã. Então, esse é um livro criado nesse histórico e é um livro muito interessante. E em alguns pontos, quando você acompanha a obra e a vida do Dostoiévski, é quase como se você estivesse vendo mesmo pensamentos ou a história de uma Rússia pré-revolução russa, né? E a obra dele representa muito o que a história daquele tempo era, né, para os russos. Os russos viviam um momento de muita miséria, né? Os russos, a população russa, absoluta miséria e exploração dos mais ricos, né? Que eram as classes dominantes, que apoiavam o czarismo. E a própria família imperial vivia sempre muito abastada, enquanto o povo miseravelmente. E isso é muito bem abordado no Crime e Castigo, na obra. E, enfim, eu quero muito falar sobre esse livro e aquilo que ele representou para mim. A obra, ela fala da história do Raskolnikov. Se eu não falar muito certinho, vocês me perdoem. Ele era um ex-estudante de direito que não conseguiu continuar pagando seus estudos e, por conseguinte, acabou entrando num momento de miséria absoluta. Ele, antes, né, de chegar a esse ponto, conseguiu dar algumas aulas para os alunos da faculdade que ele participava, mas assim que ele não conseguiu mais pagar a faculdade, saiu dela, isso impactou muito, muito na sua forma de conseguir se sustentar, de ter renda. Além de tudo, aquele momento de pobreza extrema da Rússia atrapalhou também o envio de ajuda financeira que era feito pela mãe e pela irmã do Raskolnikov, que eram mulheres que valorizavam o estudo. A irmã dele mesmo tinha estudado, então assim, era uma governanta. Eles entendiam que era importante o estudo, mas eles eram pessoas muito pobres e não conseguiram custear os estudos do Raskolnikov, que era um estudante brilhante, era uma pessoa muito inteligente e se viu, né, nesse mundo em que ele, tendo as qualidades intelectuais que tinha, não tinha proeminência social, não tinha proeminência financeira, o que gerou nele muitos conflitos, e esses conflitos acabaram criando essa história do crime e depois do castigo. Raskolnikov, ele faz uma jornada bem profunda na sua psique, né, nos seus questionamentos sobre Deus, sobre a existência de Deus, sobre a existência de seres que eram extraordinários e por isso eles não tinham necessidade de responder pela aquela moral judaico-cristã em que ele tinha sido criado. E esses seres extraordinários, representados por grandes conquistadores, grandes reis, era muito impactante na vida dele, na percepção dele mesmo, né? Porque ele começa a se associar a esses seres que para ele eram extraordinários, especialmente Napoleão. Ele relata muito a história de Napoleão e o quanto ele acreditava que ele poderia, assim como Napoleão, agir de certa forma, né? Ele acreditava que os seres extraordinários, eles pisavam como cavalos nos seres ordinários, que seriam aqueles seres apegados à moral, à ética cristã e ao sagrado, né? E esses seres inferiores
tinha um único propósito de servir aos extraordinários e que ele próprio, Raskolnikov, era um desses seres extraordinários. E como um ser extraordinário que ele se imaginava ser, naquele momento em que Deus morre, em que os conceitos de criação e de Deus são muito impactados pela história mesmo da própria descoberta de Darwin, da revolução das espécies, ele pensa de uma forma figurada que ele podia sentar no trono de Deus e matar o não matarás. Ou seja, ele podia escolher quem viveria e não. E que isso era importante, porque esses seres extraordinários, eles tinham uma função extraordinária na existência da humanidade. E aí ele faz uma escolha, ele faz a escolha de eliminar um ser ordinário, que para ele não era mais do que um piolho na sociedade, que tinha que ser expurgado da história e da vida, né? E esse ser que ele escolhe para iniciar essa trajetória extraordinária da vida dele seria a personagem Aliona Ivanovna, que era uma usuária, não é usuária, ai gente, é uma agiota, tá? É porque eu não tô conseguindo falar o nome das pessoas que vivem da usura, né? Da exploração do bem dos outros, do dinheiro. Enfim, não sei se eu também falei isso muito certo, não, tá? Me perdoem. Mas ela era uma agiota e ele empenhava os poucos e parcos bens que ele tinha, que nem eram tão valiosos, nela. Ele entregava para ela, recebia algum dinheiro por esses bens que ele empenhava. E ele achava aquela mulher terrível, execrável. E de fato, pelo que ele relata dessa pessoa, ela era mesmo um ser horrível e execrável. Mas isso não nos dá, nem dá a ninguém o direito de dizer sobre a vida e a morte de alguém. É a minha percepção, não era a dele. A dele é de que ele, tão extraordinário que era, ele podia escolher sobre vida e morte. Ele podia se sentar no trono de Deus e fazer essa escolha. E ele escolheu eliminar essa senhora, que era idosa, e fez toda uma confabulação de como esse crime seria feito e que, né, ele iria escapar disso e ainda conseguir, né, amealhar alguns pertences dela para que ele conseguisse se recuperar e se aprumar. Eu não estou fazendo uma análise tão profunda do livro, o livro é muito maior do que isso. Quando você vê os ambientes, o quarto em que ele vivia, a forma como é descrito e a forma como ele, o fluxo de consciência do personagem é feito, né, é vivenciado por nós, lembra muito Brás Cubas, tá? Lembra muito Machado de Assis, e por isso é que foi uma revolução a forma da escrita do Dostoiévski, e é tão importante lê-lo mesmo, no tempo de hoje, em qualquer momento. A literatura dele é atual, independente do século em que ela esteja. Mas enfim, ele resolve cometer esse crime, ele vai até a casa dela e dá uma machadada na têmpora dela e ela cai morta. Tô resumindo, tá? Só que ele não previa que havia lá naquela casa a irmã dela, Lisaveta. Não sei se é esse nome também não, eu anotei o nome certinho. Lisavieta, que era boa, né, no conceito dele, e até nosso também. Era uma pessoa gentil e que sofria muito com essa irmã tão cruel. Ela entrou no momento do assassinato e isso desconcertou na Raskolnikov e ele teve que tomar uma medida imediata. Ele resolveu então assassinar essa personagem que não era culpada. Embora, óbvio, gente,
as duas foram vítimas, né? Não importa a forma como a irmã mais velha se comportava, ou que não era tão íntegra, tão humana, as duas são vítimas. Mas nessa história, nesse contexto do livro, deixa muito claro que a irmã mais nova, ela tinha valores morais que a mais velha não tinha. E não estava dentro daquele conceito do Raskolnikov de piolhos que deveriam ser eliminados. Mas no momento lá, ele não pensou duas vezes e também deu uma machadada na têmpora da irmã mais nova e cometeu um duplo assassinato. De um ex-estudante, de repente ele se tornou um assassino de duas pessoas. Ele consegue fugir, pegou, né, algumas coisinhas lá da senhora usurária, agora eu consegui falar certinho, e pegou alguns objetos dela, mas não tão valorosos, e depois você vai ver no livro que ele nem importou tanto com esses objetos, e eles nem cumpriram o papel que ele pensou lá no início, né, de o ajudar a sobreviver. Na verdade, ele estava mesmo fazendo aquilo que ele pensou que ele podia fazer, tal qual Napoleão, né? Estar sobre a vida e a morte, estar no trono de Deus e decidir quem vivia e quem morria. E ele queria mesmo matar o não matarás. Era esse o objetivo dele. Só que assim que ele comete esses crimes, ele sai perambulando e se questionando, e a culpa já começa a entrar no consciente dele, no inconsciente dele, e a gente vai ver que ao longo do livro essa culpa corrói e destrói a vida dele, né? Ele começa a se questionar se ele era extraordinário ou se ele é só um ser ordinário como qualquer outro. E aí ele se depara com a história de uma personagem muito incrível, formidável, que é a Sônia. Peraí, vou pegar o nome dela. Os miadinhos são da minha gatinha, tá? A Sônia Marmeladov, que vivia uma situação de exploração do seu corpo. Ela era prostituída para conseguir sustentar o pai, os irmãos, a madrasta, e era uma situação deplorável. Só que ela não era deplorável. Ela era, de fato, na minha opinião, um personagem extraordinário. E ele entra em contato com ela após os assassinatos. Ele sai perambulando, entra numa taverna, encontra o pai dela lá, e o pai dela conta a história de vida dele, conta a história da Sônia, e dá a sensação pra gente de que a bebedeira dele, que era custeada pela exploração da prostituição da filha, era também um meio de subterfúgio da dor que ele sentia por fazer a filha ser explorada. É complexo, mas foi o que eu imaginei, foi o que eu entendi dessa história aí, desse momento, desse diálogo bem grande, é o primeiro grande diálogo do livro. E aí ele acaba levando esse senhor para casa dele, e lá ele entra em contato com a família e ajuda a família. Com pouco que ele tinha, muito pouco, mal dava para ele dividiu com eles, de tão pesaroso que ele ficou da situação de vida daquela família. E aí que entra a história da magistral obra do Dostoiévski. A gente começa a ter pena do assassino. A gente começa, em alguns pontos, a torcer por ele, né? E é uma obra muito importante. E a gente começa a conhecer os outros personagens, a irmã, a mãe, a irmã que estava praticamente sendo forçada a casar para conseguir um casamento em que ela pudesse melhorar a condição de vida da família e do próprio Raskolnikov, e ele abre mão disso, ele luta para que essa irmã não case com esse outro personagem, né, que é a pessoa rica com quem ela iria casar, e isso mostra também essa humanidade dele, né, e aí a gente fica numa confusão. Depois, quando é ido pela culpa, cada vez mais enlouquecido, ele adoece, o corpo adoece,
ele tem febres, ele entra em delírios, ele se torna uma pessoa cada vez mais decrépita por causa da dor da culpa pelo que ele tinha feito. Então, nesse contexto aí, a culpa não é só através das consequências jurídicas, porque ele vai sofrer, ele vai confessar o crime e ele vai ser punido pelo crime da forma como a gente conhece no Estado de Direito. Ele sofre as consequências muito piores através da culpa, da consciência dele, da psique dele, que é totalmente devastada pelo que ele fez. Então, ele acaba confessando, como eu disse, muito também por influência da Sônia, que se torna uma personagem muito importante na vida dele, e ele acaba também conseguindo que a irmã não se case com o canalha, né, que queria se aproveitar dela, e que aproveitar dele também, já que tinha descoberto o que ele tinha feito. O livro é grande, o livro tem 500 páginas, mas vale cada página, cada leitura. Esse resumo meu é muito breve, é só para dar um gostinho para vocês e uma vontade de conhecer Dostoiévski, esse homem tão extraordinário, que deve ser mais conhecido por nós brasileiros, e deixar aqui para vocês o meu agradecimento também ao professor Ricardo Vassoler, que foi alguém que eu vi muito e que eu li e que eu tenho estudado e que é um apaixonado por Dostoiévski, e se eu não tivesse visto as aulas dele, eu não teria entendido as minhas dúvidas, não teria tirado as minhas dúvidas e entendido mais sobre o livro como eu gostaria de entender, e sozinha eu não consegui. É isso. Boa tarde, espero que tenha ajudado alguém que queira ler o livro, que queira entender um pouco do contexto, e nunca se esqueça, todo livro, toda grande obra, ela está imersa no universo em que ela foi criada, e a gente não pode desconsiderar o contexto histórico, o contexto político em que ela é criada. E mais um pouquinho, mais para o final mesmo, nós vivemos um tempo de niilismo também, muito proeminente. E nós vivemos um tempo em que a gente vê muitos crimes sem castigos. Talvez nesse tempo atual, se Raskolnikov vivesse no Brasil, ele não teria sofrido tanto com a culpa do que ele fez. Isso é um pensamento que me passou, não sei se razoável ou não, mas me veio essa ideia de que se Raskolnikov vivesse aqui, talvez a percepção da conclusão do que ele fez não seria a mesma da que ele teve naquela época. Lembro também um pouquinho de falar que essas obras do Dostoiévski, elas impactaram na vida do Nietzsche, que era um filósofo alemão do mesmo contemporâneo e que é frequentemente chamado de niilista contumaz. Ele afirma que no ápice do seu ato, o niilista está além do bem e do mal, acima. No entanto, com o desdobramento da culpa, no caso do Raskolnikov, ele se confronta com os conceitos de bem e mal, voltando a respeitar os marcos da realidade e da sociedade da época, e passa a viver com o peso anacrônico da culpa, o que o leva a confessar o crime e sofrer as consequências dele. E é isso que eu digo. Não sei se no tempo de hoje isso aconteceria da forma como aconteceu no desenrolar do livro Crime e Castigo. Boa tarde, boa leitura e obrigado por me ouvirem. Se puder, dá um joinha.